Ministério Público não atua apenas na proteção de prédios históricos, ele também tem o papel de preservar a memória da sociedade. Um exemplo disso é o livro Memórias do General Vieira da Rosa, Participação na Guerra do Contestado. A obra, escrita antes da década de 1940, permanecia inédita e foi escolhida pela importância do general no conflito ocorrido há 100 anos. O livro foi lançado no início de agosto no Seminário Nacional do Contestado, promovido pelo Memorial do Ministério Público de Santa Catarina. O seminário reuniu 170 historiadores, estudiosos e pesquisadores. Pois então, promotor, isso é bem interessante frisar. O que é, então, o patrimônio cultural que não é aquele concreto que a gente consegue ver em prédios e arquitetura? É tudo que se refere à memória, à identidade e à ação de um povo. Por isso que se diz que o povo sem memória é um povo sem história e o povo sem história é um povo sem alma, né? Então, mesmo os prédios não estão sendo preservados pelo seu tijolo, pelo seu aspecto material. É um aspecto imaterial que está por trás daquilo. Então, essa iniciativa do Memorial do Ministério Público ela é muito bem-vinda e tem sido bem recebida no meio cultural, justamente porque não é um memorial voltado apenas para a instituição do Ministério Público, mas é um memorial que busca apresentar o que é de interesse do cidadão catarinense ao longo da história. Isso é bem interessante. E como é que é medido esse valor dessa cultura não tangível, assim? Como em todas as áreas, inclusive quando se trata de imóveis, né, há pessoas especializadas, há historiadores, há arquitetos, há profissionais das mais variadas áreas do conhecimento que se dedicam a estudar os fatos. Podemos dar um exemplo assim, um pouco mais aberto de Florianópolis, por exemplo, o modo da pesca da tainha tradicional. Isso é cultura também, né? Não está dentro de um prédio, mas isso precisa de um historiador, de alguém que seja entendido nesses fazeres populares para que isso seja reconhecido e protegido, inclusive, para essa e para as futuras gerações conhecerem também. Promotor, a gente fala muito em responsabilizar o dono de um imóvel, o proprietário de imóvel, mas quando a gente fala de cultura, a gente fala num todo. A gente viu agora que não é só aquela coisa tangível, concreta. É possível, o Ministério Público também atua cobrando da municipalidade e do governo estadual a sua responsabilidade na preservação do patrimônio histórico-cultural? Sim, todo o direito, toda a prerrogativa corresponde a obrigações também, né? O Estado tem o direito de exigir a preservação, mas ele é responsável juntamente com o proprietário por isso. Explico melhor. Todas as legislações, seja na esfera federal, estadual, municipal, elas prevêem que na falta de recursos ou até na omissão do proprietário, de que o poder público deve intervir em favor do interesse público de manutenção e, se for o caso, buscar a reparação depois junto ao particular. Mas não pode ficar inerte. Nós temos, inclusive, algumas ações tramitando na capital e em outras cidades do estado. Você pode dar um exemplo? Assim? Aqui mesmo, em Florianópolis, hoje está em vigor uma liminar que obriga o município a realizar as intervenções emergenciais para que não venha abaixo um prédio histórico ali na Conselheiro Mafra, até bem perto da sede da Prefeitura Municipal, e que os proprietários, ao longo dos anos, o conjunto de herdeiros do proprietário original, tem se omitido da conservação do imóvel e existe já há muitos anos decreto municipal determinando o isolamento da área, só que parou por aí. E agora se aguarda que o município, atendendo à determinação judicial, faça pelo menos o que seja emergencialmente determinado pelos seus próprios técnicos que já disseram que é necessário fazer. Então, há possibilidade, sim, de, na omissão do Poder Público, o Ministério Público pedir ao Judiciário que determine, então, que seja feito o que for necessário para a preservação do patrimônio histórico. Promotor, a gente sempre procura encerrar o programa com uma palavra livre do convidado promotor, explicando algo que não foi, que o senhor acha que não foi abordado no tema, ou convocando a população para auxiliar nesse trabalho do Ministério Público. Haveria muito mais sempre para se dizer, né? Porque a atuação parece às vezes inesgotável. Mas me parece muito importante de que o cidadão veja o promotor como um parceiro nos interesses coletivos. Às vezes, para equacionar uma situação, chamar à mesma mesa os representantes da Prefeitura, do Estado, até mesmo às vezes da esfera federal, tentar compor extrajudicialmente tem sido uma iniciativa constante dos colegas todos para se buscar soluções boas, soluções úteis, soluções que tragam satisfação para o conjunto da coletividade, e
sempre que tiver um receio quanto a que algum patrimônio, especificamente aqui falando do histórico, do cultural, que possa estar em ameaça, que busque o promotor e traga a situação o mais detalhado possível para se ter os elementos iniciais já para começar a atuar, mas que veja no promotor esse defensor, esse advogado. Nenhuma dessas palavras é exatamente o sentido da nossa atuação, mas essa pessoa encarregada de zelar pelo interesse coletivo. Ok, muito obrigado por sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no programa Alcance. Eu que agradeço a oportunidade. O programa Alcance volta no mês que vem. Até lá.